Casos extraordinários de sobrevivência. Até onde vai o limite humano? Neste episódio, vamos discutir os conceitos de fragilidade, resiliência e antifragilidade, e- exemplificados por diversos exemplos que transgridem, corrompem uma linha racional biológica de entendimento do corpo humano. Sobrevivências de queda de altura, em alto mar, terremotos, situações adversas em lugares remotos. Tudo isso trazemos para lembrar o quão forte e extraordinário e surpreso é a nossa máquina humana, biológica, passível desses feitos. Claro que são eventos raros, porque estão ali no limite da física, né, de sobrevivência, mas vale o seu destaque e reflexão para nosso entendimento. Um episódio que traz, então, curiosidades e provocações profundas sobre o maquinário humano. Espero que gostem. Olá a todos que nos ouvem, bem-vindos a mais um episódio aqui do Entre Neurônios. Hoje a Karen novamente não pôde estar presente, ela está com os compromissos aí lá na Universidade na Flórida, mas o Paulo e o Arthur estão por aqui hoje. E num episódio, no mínimo, curioso, né? Meio que o episódio do Guinness Book, né? Porque vamos falar sobre casos extraordinários de sobrevivência humana. Olha, aqui a gente discutir, separando, né, para o episódio os casos, né, de sobrevivência, são bastante curiosos e olha, a gente fica impressionado, né? Bom, dá um alô para nós aí, Paulo, Arthur. Pessoal, tudo bem? Prazer muito grande estar aqui novamente para mais um episódio. E aí, pessoal, muito bom estar aqui de volta. Mais um programa diferenciado dessa vez, né, doutor? E espero que curtam bastante. É, eu tô bem empolgado porque assim, provoca a gente, né? Chega até quando a gente vai lendo, fala assim, que mentira, né? Como é que um negócio desse acontece? Mas aconteceu, tá aí, né? Mas antes de abrir contando os casos, né? Queria até que o Arthur provavelmente trouxesse um caso aí, os que nós separamos. Eu queria fazer uma introdução só para fazer uma reflexão, né? Porque nós, né, seres humanos, somos antifrágil, né? Não sei se todo mundo ganha esse conceito, vou aproveitar aqui e explicar um pouquinho. Até tem um livro que os próprios alunos me deram aqui, agradeço ao Paulo e ao Arthur, o do Caleb, né, que é best-seller, que chama Antifrágil. E ele explica que nós não somos frágeis e nem resilientes, né, assim, resistentes, que são conceitos diferentes. O que é o frágil? É a taça de vidro, que é o próprio conceito, a explicação que o Caleb traz no livro, o Taleb traz no livro. Então, se a taça cai no chão, ela se desintegra, né? Então, ela é frágil. Qualquer estímulo, qualquer troca energética, ela se desintegra. Então, ela é frágil, essa interação com outra estrutura, ou receber ou dissipar uma energia. Já na outra ponta, o que é ao contrário do frágil? Seria alguma coisa resistente, né? Dura. Então seria o quê? Por exemplo, uma pedra. Então, uma pedra ela é resistente. Então você vem, bate nela, agride, raspa, ela não se deforma. Lógico que ela pode ter um risco nela, tem alguma interação, mas praticamente ela não se moda, ela não se muda, porque ela é altamente resistente. Então, nós, seres humanos, não somos nem a pedra de certa forma, nem a taça. Nós somos o quê? Esse conceito de antifrágil, que é, a depender do estímulo que a gente recebe, a gente se fortalece em cima disso. Aí vem aquele ditado popular, né? O que não mata, engorda. Então, o exemplo que eu dou, que é muito fácil a gente entender, é andar descalço. Então, eu quero correr uma maratona descalço. Então, qual que é o caminho? Eu começo, por exemplo, a andar descalço todo dia, 5 minutos. E aí depois eu ando normal. Todo dia 5 minutos só. Aí daqui um mês eu começo a andar 10 minutos. Aí dali mais uma semana eu começo a andar 15 minutos, mas já começo a andar num asfalto, uma coisinha mais dura.
E assim eu vou subindo devagar e eu deixo o corpo me adaptar. O que vai acontecer com o meu pé? Vai ficar calejando, 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 a ponto da sola do pé ficar resistente à temperatura, à abrasão de um asfalto e a pessoa correr uma maratona no asfalto quente, né? E não tem nenhum problema na sola do pé, porque o casco fica duro, né? Mas a pessoa não chega aquilo lá do dia para a noite, então ele precisa ter o estímulo e regeneração. Então agride o corpo e deixa ele regenerar, que ele volta fortificado. Agride o corpo e deixa ele regenerar. E isso vai trazendo uma adaptação do corpo, que na verdade traz uma sensação de mais força, de mais resistência no caso do pé. É a mesma coisa que a gente faz na academia, né? O Paulo aí, que frequenta bastante academia também. Então, quando você vai treinar lá, né, Paulo, fazer o supino, você está lesando o músculo do peitoral. E aí você vai lá, regenera. Por isso o cara que quer fazer halterofilismo e tal, ele tem que dormir bem. Porque ele tem que lesar e deixar regenerar. E onde regenera? Com bom sono, por exemplo. Então, o cara que quer ganhar músculo tem que dormir bem, já sabe disso. É um dos conceitos aí para você ficar forte, né? Não basta só outros atalhos, né? Tem que comer bem e dormir bem. Então, dado isso, a gente fica impressionado, né, com a nossa estrutura, né, de ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que é um paradoxo. Eu, como neurocirurgião, eu lido com esses paradoxos da vida. Então, você pega um cara desse forte, treina, atleta, formado aí, engenheiro, aeronáutico, sei lá, um puta de um advogado, bem, aí de repente um aneurisma cerebral lá de 4 milímetros, estoura, sangra no cérebro e acabou. Toda aquela fortaleza esvai-se. Ou, mais frequente ainda, o cara lá com seus 40, 50 anos, bem ativo, e aí, pum, um trombinho lá de 2, 3 milímetros, impacta na coronária e o cara infarta e acabou, perde-se a pessoa. Então, toda aquela grandeza, aquela força, vai-se para uma besteira, né? Vou falar besteira, vocês entendem, né? Comparado com a força da pessoa, com as atitudes, com os feitos, um negocinho bobo, né? Vai lá e destrói tudo isso. Então, em cima desse paradoxo humano, que a gente sabe das situações, o limite nosso, né? E aí, o que também aconteceu recentemente, a queda do voo, infelizmente, do 787 lá na Índia, foi chocante, né? Ver as imagens do único sobrevivente. E que ele saiu andando, né? Praticamente, saiu andando e ainda gritando, pedindo o pessoal. Ele estava, acho que o irmão dele no voo, né? Gritando para pedir socorro para pegar o irmão dele e tal. Então o cara saiu andando, brigando, de ferimentos leves, numa queda que praticamente matou, acho que o quê? Tinha mais de 200 pessoas, né? O 787 lá, não sei se você lembra, Arthur, quanto tinha lá? Ano é 247. Com tripulação inclusa, né? E teve até um negócio meio cabalístico aí, o 11A, né? Ele tava na poltrona 11A e parece que tem um voo na Coreia, não foi isso? E que teve um único sobrevivente também. Teve um voo, acho que há 10, 15 anos atrás também, que só um sobrevivente que estava na poltrona 11A. Não lembro exatamente, mas rolou esse. Parece que é verdade. Eu acho que Rolou até. o modelo do avião é diferente. O Arthur vai saber Não, era confirmar melhor. diferente, não era igual, É, mas assim, teve uma mas coincidência é, de um voo que só teve um sobrevivente e estava na poltrona também 11A. Rolou esse debate. Mas aí tudo bem, não é o foco agora nosso. Mas o que eu ia trazer aqui é chocante ver isso, né? Então, uma troca energética incompatível com a vida, o cara sai andando. Então, esse aqui, talvez todo mundo está nos ouvindo, deve ter estado em contato, deve ter visto, né? Também se chocou, ficou impressionado com o que viu. Mas nós temos aqui outras histórias, né, Arthur? Conta para nós aí. Teve uma história aí dessa sobrevivente, a Juliane, não foi isso? Isso a gente separou algumas histórias aqui impressionantes, né? Eu e o Paulo. E a primeira é a da Juliane Koepke, que é um caso bem interessante. O senhor que é de São Paulo, né? O pessoal que está nos ouvindo que também é de lá. Eu acho que muitos viram ainda os Electras da Ponte Aérea Rio-São Paulo, que operaram durante 30 anos fazendo essa rota, né? Entre Sons Dumont e Congonhas. E um desses aviões, na década de 70, 1971, ele sofreu um acidente quando fazia um voo no Peru. Ele ligaria a capital do Peru, se não me engano, e entre uma cidade do interior. E esse avião foi atingido por um raio, ele acabou se despedaçando em voo. E uma passageira, que é a Juliane Kopeck, que era uma adolescente na época com 17 anos, né? Ela conseguiu sobreviver à queda, né? São vários fatores impressionantes unidos. Ela sobreviveu à queda de um avião que se despedaçou no ar. Ela, e uma queda de 3.000 metros.
e caiu no meio da floresta amazônica, né? O que, por si só, a gente vê que, pegando como exemplo os exércitos da região, né, todos têm cursos especializados para aprender a sobreviver na selva. E no caso dela, ela estava ferida, ela fraturou a clavícula e tinha um ferimento exposto no braço direito, se eu não me engano. Então, ó, tem a primeira assim, um- uma falha estrutural grave na aeronave que levou à falência de voo e à queda do avião de 3.000 metros, ou seja, só isso aí já, né, já é é um negócio assustador ver que a pessoa sobreviveu. E para ainda ajudar o que você acabou de relatar, ela cai numa floresta fechada onde existem soldados que precisam de treinamento específico para poder suportar e viver lá e sobreviver lá. E uma condição ainda mínima de estrutura. Ela cai lá, sem curso nenhum, adolescente e ainda machucada. Isso. Ou seja, né? O o conhecimento que ela tinha da questão das florestas, ela ainda tinha um ponto que ajudou ela na sobrevivência, né? É que os dois pais dela, eles são zoólogos. E eles eram zoólogos, no caso, né? Eles tinham algum conhecimento da vida selvagem e tal por causa disso. E ela fala que isso ajudou ela a entender mais ou menos o que fazer durante essa jornada, né? Durante esse percurso, ela sobreviveu 11 dias sozinha dentro do matagal, né, dessa floresta. Ela alimentando-se apenas dos alimentos que sobraram da queda do avião, ou seja, balas e outros alimentos que iam ser distribuídos durante a refeição de bordo. E esse ferimento que ela tinha no braço, ele se infectou, né? Criou-se larvas ali, criou-se pus. E isso começou a incomodar muito ela, a dificuldade de locomoção também pelo braço com a clavícula fraturada. Ela encontrou no meio da floresta um abrigo de locais abandonados, né, que tinha gasolina lá. E ela fez a asepsia e a antisepsia do ferimento com gasolina. Isso ela tinha aprendido com o pai dela, que ele tratava alguns animais dessa forma. E isso também ajudou ela a prolongar essa sobrevivência durante esses 11 dias. Ela foi encontrada por lenhadores, depois desse período e resgatada. Mas é um caso impressionante, né? Não só eu diria que de autocontrole, né? Imagina você ser o único sobrevivente ferido no meio É da isso que eu ia mata. falar. Algo pra- Mentalmente, cai é, no mato, sozinho e de uma catástrofe, caiu num avião, machucado. E você fala, ah, rapaz, agora eu tenho que tocar sozinho. 11 dias. Pô, 11 dias, pô, não é um dia, não. É muita coisa. Mentalmente, como você está falando. No meio da floresta, né, amazônica. Se ela não tivesse esse conhecimento prévio, igual você falou, Arthur, dificilmente ela teria, acho Será? assim, teria Olha, sobrevivido, não sei, mas porque assim, tem cara aí que tem discurso e podia dar mal também, né, Paulo? Acho que também tem o fator sorte aí, ou sei lá, não era. não, com certeza. Não tô dizendo que não ajudou, né? Pelo amor de Deus, lógico que esse contato, como tu falou, deve ter ajudado. Mas veja, o grau de dificuldade é extremado, né? Ainda mais com a situação dela, sem equipamento, sem estrutura mínima para estar uma semana o soldado, quando Dificuldade de vai ser lançado lá locomover. na selva, ele leva uma ração, leva uma estrutura mínima, ele caça, ele tem alguns métodos para se manter lá. E ela que fez nada, tá se arrastando lá, né? Mentalmente, frio, barulho da floresta, até bicho podia atacar ela, né? Então, E eu acho que E um ponto à interessante noite, né? da consideração é que a visão que o nosso ouvinte pode ter hoje da floresta amazônica e das condições de resgate e apoio que podem ser feitas são muito diversas do que era nos anos 70. Nos anos 70, o interior da floresta amazônica, como foi a região que ela caiu, tanto no Brasil quanto na Colômbia, Peru, países que são próximos, ele era completamente inóspito, né? E é uma região gigantesca. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do voo da Gol, que caiu também na floresta amazônica, a dificuldade, sendo que foi um voo que é o quê? Em 2009, se eu não me engano, não foi? Então, tipo, você pega a dificuldade que foi encontrar aquele avião naquela época, eu já vi alguns documentários, os Hércules da Força Aérea fazendo voos em quadrante durante 2 ou 3 dias até conseguir encontrar numa área gigantesca. Naquela época, nos anos 70, era ainda mais difícil, né? Então, ela teve muita sorte de ser resgatada e muita sorte de conseguir sobreviver por 11 dias. Mas se a gente for falar de resiliência mental, acho que tem um caso ainda mais impressionante ainda da gente pois comentar. é, vocês tinham separado aí, né? Qual que é esse outro caso mesmo? Porque esse aqui foi de queda no mato, tal, floresta, avião. Qual que é esse outro aí? O caso do José Salvador Alvarenga. Esse aqui
é impressionante. Tipo, eu acho que em qualquer uma das situações que a gente vai comentar, eu me, eu me condicionei mentalmente a pensar o que eu faria nesses casos. E eu acho que o caso dele seria o que eu tenho a maior dificuldade de sobreviver. Por causa da batalha mental que seria isso aqui, né? Que é você, por exemplo, ele é um pescador de 36 anos de El Salvador, que ele ficou à deriva no oceano por 14 meses. Peraí. Quanto? 14 meses. Foram, Não é quatrocentos e 14 trinta dias, não? dias. não, 14 meses. Não, foram. 438 dias. Pô, você tá zoando, cara. É Você isso tem. mesmo? Você chegou a ver. Ele ficou. Como é que foi? Ele Então é o teve maior, uma. ninguém ficou mais que isso. É o maior Exato. mesmo. É o maior tempo de sobrevivência do mar, Acredito que é do um dos humano. maiores, se não for o maior. Ele ficou à Ele deriva se de perdeu em 12. 2012, novembro de 2012 até 2014. Então, o Caraca, final de bicho. novembro, dezembro de 2013, e aí no começo, janeiro, eu acho, E ele percorreu uma distância absurda, né? onze Primeiro, mil quilômetros. ocorreu uma tempestade, né? Que e o barco dele teve um problema no motor. E aí ele foi deslocado Ah, ainda para tá. Então ele não estava no mar nadando. Então ele ficou no Não, barco é. mesmo, né? estava num barco, isso. O Mas olha barco o perdeu o barco motor, aí dele. o barco ficou à deriva. Foi isso. Ele Isso. ficou Ele dentro do estava barco. próximo do México em novembro de 2012. E aí uma tempestade arrastou ele para o Oceano Pacífico. E aí ele foi encontrado em 2014 próximo às Ilhas Marshall. Isso são 10.800 quilômetros de distância. Caraca. Só por curiosidade, você chegou a ver o barco que ele estava, Arthur? Não, não, não vi. Não tive essa curiosidade. Pesquisa no Google Imagens, rapidão aí, não sei se vai atrapalhar alguma coisa, mas pesquise se der projeto. Não é um barco assim, uma lanchazinha. É uma jangada, cara. É uma É canoa assim uma de de madeira, sabe? madeira, né? Que é É, padrão pescador, né? exato, Realmente, exato. é uma canoa, é uma canoa. E, É um pouco e maior é do o que que você o. falou, né, Arthur? Mas aí como é que foi? Ele comia o quê? Bom, aí come do mar, né? Pesca, né? Devia ter material para pescar, né? E Isso, água ele atrás tinha pegava da material para chuva, né? pescar, mas ele chegou. Ele pescou bastante e comia pássaros também que se aproximavam do barco dele e conseguia pegar. É importante dizer que no início ele tinha um companheiro, mas esse companheiro morreu nas primeiras semanas, né? Então ele ficou sozinho, sim, a maior parte do tempo. E essa questão da pesca, em algum momento parece que ele ficou sem anzóis. Ele improvisou anzóis para continuar pescando. E todos os animais que ele comia, na sua maioria, eram crus, né? Porque não tinha como fazer fogo. Só que a principal dificuldade que ele teve, aparentemente, foi a água, né? A gente pensa que no meio do oceano, até alguns navios, se a gente for pensar, a dificuldade de longas campanhas no mar, mesmo na época dos navios à vela, que não necessitavam de combustível, era bebíveis e alimento, principalmente os bebíveis, né? A água. Então ele chegou a extremos, ter que beber a própria urina, ter que beber sangue dos animais que ele capturava, porque ele dependia da água da chuva para poder ter água potável. E quando passavam alguns períodos longos sem chover, ele tinha que recorrer a isso. E um ponto importante também foi a questão da solidão absoluta, né? Ele convivia constantemente com alucinações, com devaneios. Eu não sei também quanto disso se deve talvez a algum grau de consumo de água do mar e tal, mas ele tinha essa luta diária de aguentar essa briga mental dele. O que é impressionante. E também o sol, né? O cara castigado pelo sol, o barco aparentemente não tinha uma cobertura adequada, tem questão de insolação aqui O também. sal, Então, né? ele O uma cara, situação a absurda. pessoa fica exposta àquela maresia ali muito tempo também, acaba que irrita a pele, é esquisito, Tá? né? Mas é uma história absurda, E essa absurda. situação também da solidão, né? Lembra do Wilson lá do filme, né? O náufrago, né? Que no caso ele também era um náufrago, né? Mas você vê a loucura, né? Você não tem ninguém para conversar, ficar isolado. Pô, a gente até foi recomendado, às vezes, a nós, né, que vivemos conectados, interagindo na cidade aí com muita gente, às vezes fazer o isolamento, né? A gente vai fazer uma meditação, se isola um final de semana. E as pessoas que fazem isso contam a dificuldade de ficar, às vezes, uma semana, um final de semana, né? 2 dias, né? E nem são 2 dias inteiros, né? Porque quando chega no sábado de manhã ainda fala com alguém, e quando vai sair domingo ainda fala com alguém. Então, nem são pseudo 2 dias. E a dificuldade de ficar com a mente quieta e ficar sozinho sem falar com ninguém, né?
Nós somos E agora imagine o cara 14, né? Você fala 14 meses. Caramba! E aí, sobrevivência da comida, sol, que vocês falaram, o sal, isolamento, e no final ele foi achado por navio, né? Foi. Acho que foi por um Foi navio. um navio. E o amigo dele que morreu, provavelmente ele jogou ao mar, né? Não dá para deixar no barco, né? É. É, Vai infectar tudo, né? complicado. Quando vocês estavam falando aí, eu lembrei, não sei que não, não sei se tem a ver ou não, mas eu lembrei daquele médico, como é que chamava o médico russo, que foi para o Rosolov, era o nome do Leonel Rosolov. E, e Expedição ele foi como Antártica. médico, né, para a expedição da Antártida soviética, para poder atender e operar quem tivesse lá com alguma doença. Aí qual foi? Questão uma área remota, né? E aí qual que foi o problema? O médico que era para ajudar ficou doente, né? E aí ele fez uma apendicite. Aí como é que ele ia ser? Não dá para transferir. E aí ele teve que se operar, cara. E ele não podia tomar anestesia, porque como é que ele vai anestesiar geral, se entorpecer, sendo que ele tem que fazer o ato cirúrgico, né, com espelho, olhando com espelho. Então ele fez uma anestesia local e ele se auto-operou e tirou seu apêndice. Aí também, como o Arthur falou, né, você fica, cara, será que eu teria coragem de fazer ou capacidade de fazer isso, né? Só porque são medidas extremas, né? Mexer dentro do meu próprio corpo, né? Através de um espelho. Então, tudo bem que não é é uma sobrevivência, mas nem se compara, talvez, a essas aí que foram feitas aí por um acidente. Mas é uma situação também que mede aí até o limite do ser humano, a capacidade, né? Porque a gente vai discutindo aí os feitos olímpicos, do esporte, vai lá astronauta, mas é o que eu falo, né? Às vezes nós temos verdadeiros heróis aí no dia a dia, onde não tem holofote, ninguém da mídia, e às vezes num acidente desse aí, como esse do José Alvarenga, né? Você acabaram de falar, do náufrago, e José Salvador Alvarenga, que vocês falaram. Porra, quantos atletas aguentariam o que esse homem aguentou? Então um questionamento, né? É bizarro, né? E a força essa força mental, né? Chutei mais alguns, não tem? É uma resiliência absurda. Só- Temos sim. É só um comentário rápido, doutor, sobre o caso desse médico soviético, eu esqueci o nome dele. Reza a lenda, eu me lembro de ler algum tempo atrás, que como ele não poderia se anestesiar, né? A anestesia dele foi soviético, né? Russo. Alguns goles de vodka antes de iniciar o procedimento. Não, ele infiltrou com Eu- novacaína. Ele fez então porque ele deve não ter podia sido tomar. outro. Então, não, se ele Aham. tomasse isso, como é que ele ia, ele ia ficar bêbado? Aí ele sabia que ele não poderia fazer isso porque ia dificultar o ato cirúrgico, ele ia operar. Sim, sim. Então ele só fez na Interessante. extração de Teve pele. alguma coisa, eu não lembro qual que foi, mas eu lembro de algo assim. Um outro Enfim, comentário que eu queria fazer é que, talvez por causa em particular desse caso, para algumas expedições assim, né, situações em que é muito difícil trazer de volta a pessoa, né, o operador e tal, algumas situações assim, é necessário que a pessoa tenha feito a apendicectomia preventiva antes de ir, né? Se eu não me engano, o pessoal vai para a Antártica hoje em algumas missões que ficam somente durante o inverno lá, para longa duração, que não tem como dificilmente sair, como durante o chegar. inverno é difícil pousar lá de avião. Astronauta. Astronautas também que tem uma janela específica para conseguir trazer de Isso. volta. E essas questões de apendicite são mais comuns do que você pensa. Eu acompanho as redes sociais, somente da Marinha do Brasil, e a quantidade de vezes que os helicópteros deles têm que adentrar mar adentro para resgatar algum marinheiro de navio mercante que tem uma apendicite, tem que ser trazido para a costa, é absurdo. Entendeu? Até uma das funções deles tem algumas bases de helicópteros durante a costa para fazer esse tipo de resgate, porque é muito comum. Cara, E qual que é outro bacana. caso que O próximo caso que nós separamos foi o caso da Vesna Vulovic, não sei ao certo a pronúncia, mas que foi um caso semelhante ao primeiro, né, da Juliane, que foi também uma queda de avião, no qual ela foi a única sobrevivente, mas o que diferenciou desse caso
foi a altura extrema, né, que ela estava. O avião já tinha alcançado os 33 mil pés. O avião saiu se não me engano, da Dinamarca, de Copenhague, aeroporto de Copenhague, às 15h15, quando uma bomba, isso em janeiro de 72, se não me engano, né? Quando uma bomba terrorista havia sido deixada na bagagem do avião explodiu e simplesmente dilacerou o avião, né, no ar. Só que nisso, o interessante é que acreditam que ela tenha sobrevivido a essa queda, né, de 33 mil pés, a mais ou menos 10 quilômetros, 10 mil metros, né? Acredito que ela tenha sobrevivido principalmente porque ela foi presa na parte traseira do avião, na cauda do avião, pelo de, dos comissários, né, que eles utilizam. E aí ela ficou presa e não conseguiu não foi ejetada, né, pela, pela queda. E o interessante que eu achei é que foi tão alto que a queda durou mais de 3 minutos, aproximadamente. Então, assim, foi algo incrível. Ela saiu com algumas lesões, até inclusive sérias. Ela teve fratura de bacia, fratura de crânio, fratura de É o costela. mínimo É, esperado, né, foi pô? 10 mil metros Não chega a dar e 10 mil, porque dá 40 mil pés, né, que dá 10 quilômetros, né? foi. Mas é quase isso, né? Deve dar o É, quê? Uns 8 mil metros, né? Ou seja, deixa eu tava quase em voo de verificar aqui. cruzeiro, né? É Sim, porque 40 mil pés que o avião voa dá os 10 quilômetros, né? Que é o cruzeiro, isso. né? Mas É, 33 e mil pés tá assim, aí, dá dois terços disso, né? sim, e foi Então 7 interessante. mil, absurdo, né? É, Sem sim, paraquedas, né? sem paraquedas. E ela foi encontrada acordada, inclusive. Inclusive, é outra questão que eu acredito que foi, assim, uma sorte absurda, né? Ela foi encontrada por um morador local, da Dinamarca, mas que tinha sido médico da Segunda Guerra Mundial, médico de campo, né? Então, ele encontrou ela ainda estava acordada, conseguindo gritar ainda, né? Pedir ajuda. E ele acordou e ele achou, encontrou ela, fez os primeiros socorros, conseguiu estabilizar ali mais ou menos com o que dava, né, com o que tinha, até o atendimento médico chegar. É, Essas coisas são e- bizarras. Eu acho que não foi na Dinamarca, não, né? Talvez o voo saiu de lá, mas estava na Tchecoslováquia, né? sim, Que hoje é ele já República estava Tcheca, né? atravessando, isso, saiu É, de já caiu do Estocolmo, lado da exato, República Tcheca, né? Que hoje é exato. República Tcheca. Caiu perto de Mas esse negócio falou que Mozilla, foi atendida por quem viu lá era um médico. Essas isso, coisas um de paramédico destino. da Segunda Guerra. Então, assim, são coisas que encaixam muito, muito certo, né? Igual a Juliane mesmo, né? Se ela tinha conhecimento de selva, tinha, né? De certa forma. Básico, né? Mas É tinha. básico, mas. Então, Eu assim. falo isso não desmerecendo, mas não para Não, sim, sim. dar uma segurança. Parece que ela tinha um treinamento. Não, tinha Não, nada, não, pô. Tinha uma mas. noção, pô. Mas, assim, eu achei interessante. Você falou, você me lembrou, só fazer analogia, não pode esticar o caso aí, mas é o seguinte: tem um colega médico aí meu, que eles estavam numa férias, foram fazer uma viagem lá para Bahia, né? Acho que era Bahia, não sei. Aí o carro deles, numa curva lá, se perdeu, eles contrataram um motorista lá, o motorista fez uma barbeiragem, e eles desceram um barranco, era um barranco, o carro capotou, ele ficou inconsciente lá. Aí o carro que vinha atrás. Eram dois casais de médicos, quatro médicos, tinha anestesista, tinha cirurgião, tinha clínico, intensivista, e lá eles Caraca, chegaram, quando chegou uma viatura, eles mesmo entubaram lá na cena e tal, sobreviveu esse colega, né? Mas ficou caramba. tempos internados, não tem. Mas ele me contou e falou, cara, minha sorte é que o carro de trás eram dois casais, ou seja, quatro médicos Conseguiram fazer acho que eram de outro estado, Minas Gerais, estavam passeando também. E aí eles que salvaram ele, porque eles que acabaram dando Caramba. assistência correta, entubaram. Estava lá no interior do interior da Bahia, eu acho, sei lá onde que era. Então, qual a chance de ter alguém habilitado, né? E eles São também não eram de situações lá. Então, assim de novo, que. essa situação que você falou, que ainda quem vai achar ela era um, um ex.
É, Médico aí, paramédico da Segunda Guerra, né? Porra. então, uma coincidência muito fina, assim, de Fazer dizer. umas curiosidades, né, que eu vi sobre esse caso. Primeiro, que a JAT, a companhia aérea desse caso, é da antiga Isso. Iugoslávia, né? E por si só já é algo bem interessante, né? Um país que não existe mais. Outro ponto é o avião, nesse caso, muita gente, eu vi o pessoal comentando em alguns fóruns, é um avião soviético. Não é, é um avião americano, um Douglas DC-9. Então, se a gente pegar o ano, 72, é um avião moderno, e tem toda uma discussão, e tem várias teorias sobre isso, se esse caso realmente foi uma bomba a bordo. Tem algumas Sim. teorias que talvez esse avião tenha Eu sido vi que o abatido resultado. pela defesa aérea da Tchecoslováquia. Tem toda uma discussão sobre isso também. E foram feitas Já é investigações mais. sobre isso. Que Tem até teve um o, avião assim recentemente, que todo mundo abafou, que a Rússia Do provavelmente. Cazaquistão, né? foi, o Embraer no é, Cazaquistão. Vou pegar também, teve Foi o um Embraer? Não, teve um outro antes maior, quando começou a guerra. tem vários, posso citar o Embraer no Cazaquistão, teve Não, esse foi recente, mas teve um teve um. 737 do Irã, Isso! 7, Não, não, não. Era teve um da Malásia da na, Malásia, na é, Eu vi eles um que Ucrânia. recuaram. foi. Eles estavam na dúvida se tinha sido abatido até por uma unidade móvel, não era? Um... Não sei se era uma bateria móvel, se era como Bom, se fosse um enfim, RPG abateram um mesmo. avião lá, bicho. Um É. avião de Tem passageiro. essa dúvida, né? Mas a questão aqui é que tem um grupo, que naquela época, um grupo de nacionalistas croatas que Sim. reivindicaram esse acidente, né? Teve um Esse ataque. indivíduo que eu estava vendo também, teve um indivíduo que inclusive ligou no outro dia para a polícia e confessou não, meio que tomou o crédito, né, do acidente, porque teve esse acidente e teve um outro Não também, tem. num trem exato. Então, mas a investigação da época chegou à conclusão que era uma bomba a bordo. É. Agora, Mas, de qualquer maneira, né? De é, quantos passageiros? Devia ter uns 100, né? São 100 e vinte e poucos. oito não, eram 28 e poucos. aí morreu 27. E um detalhe É, interessante é que ela passou 27 dias em coma depois desse acidente. Internada e E ela ficou sem consciência. temporariamente paralisada da cintura para baixo. Mas conseguiu depois reaver parcialmente os movimentos, né? Sim. E ela continuou trabalhando na JAT. Ela continuou porra. um período depois ocupou majoritariamente cargos administrativos na companhia. Em solo, né? Depois dessa experiência. Mas, se não me engano, ela nem lembra do ocorrido, né? Isso é Ela... um ponto interessante, né? Tem muitos casos que o pessoal já Ah, analisou. só, Passageiros rapidão, que Arthur. É uma questão, ela nem era para estar nesse voo. Ela foi escalada por acidente, eu tava vendo, porque existia outra comissária que também chamava Vesna. Então, eles confundiram as escalas lá, né? Só que aí ela não reclamou também porque ela queria conhecer a Dinamarca. Então ela foi para meio que para conhecer a Dinamarca e acabou acontecendo isso. Que isso merda, imagine. É, acho que não valeu, viu? E um detalhe interessante também é que muitos passageiros, né, quando acontece esse tipo de situação de um avião, não uma explosão, mas do avião se cair ou que o passageiro consegue acompanhar a queda do avião, né, muitas vezes tem infartos. Alguns passageiros infartam nesses momentos, né, de extremo estresse e tal. E não foi o caso dela, né? Ela acompanhou tudo, do início até o fim, ela acompanhou e estava acordada quando foi encontrada. Inclusive, os gritos dela que propiciaram o médico que o Paulo Otávio comentou são os primeiros a chegar no Sim. local. Ela era jovem também, né? Ela tinha o quê? Acho que uns 20 e poucos anos, 20. Tenho certeza que a idade dela Deixa certinha. eu ver. Impressionante, né? Só lembrando, Sim, aconteceu em sim, de fato. 1972. 26 Hum? de janeiro de 72. Isso, 72. A gente comentou da questão dos ataques terroristas, né? Tem um dado interessante da probabilidade de ser um ataque terrorista também, que foram realizados entre 62 e 82, ali, essa janela de 20 anos, né? O total de 128 ataques terroristas contra alvos civis e militares na Iugoslávia. A Iugoslávia. Então, assim, tá- chama atenção também para ser um possível, né?
E além Saquei. desse aí, tinha mais outro aí que vocês tinham. Acho que tem mais um, pelo menos, né? Tem mais dois que vocês separaram de caso. Eu acho que esse outro é com você. Deixa eu ver. Bom, Bom, enquanto vocês dão uma olhada aí, eu lembrei também aqui do Shackleton, né? Tem até o livro, né, da Endurance, que era o barco do Shackleton, e que estava na época, no começo do século passado, eles estavam na busca de quem ia chegar primeiro no Polo Sul, e ele fez uma expedição com marinheiros, tudo, e chegaram lá no Polo Sul, mas foi frustrado porque não foram os primeiros, uma equipe, acho que sueca, já tinha chegado. E aí eles, no retorno, eles ficaram, as embarcações ficaram presas no gelo, começou a congelar tudo. E aí quebrou, danificou, eles tiveram que sair no mar, no meio do inverno, com botes. Aí eles conseguiram uma ilha acessória, só que lá ninguém descobriu que eles estavam lá, não tinha, né, todo o sistema de... E aí, numa questão de liderança e sobrevivência, e o Shackleton com mais alguns conseguiram pegar com esse barco bote e até uma outra ilha, e nessa conseguir ajuda para salvar todo mundo, né? Então esse é um caso aí que tem até livro, desse caso famoso do Shackleton como liderança e sobrevivência, né? Porque ali acho que tiveram algumas mortes, mas a grande maioria sobreviveu a esse, ficaram praticamente presos, né? Na Antártida, né? Isolados, né? Com frio, sem mantimentos e tiveram que buscar ajuda por si próprios e conseguiram, tiveram êxito, né? Então é um caso aí que vale também citar esse feito, até porque é livro, é famoso jogar na internet, você vai ver, acho que tem até livro, filme, publicados do caso, eles chamam de Endurance, né? Que era o nome do barco, do navio, né? Que levava a tripulação na época. Tem um caso que eu lembrei aqui, que a gente estava conversando, eu e o Paulo, a gente não separou esse caso, mas veio à minha mente agora, que é do Io Onoda. Eu acho que o senhor vai lembrar, eu já comentei esse caso com o senhor também outra vez, que é do soldado japonês que sobreviveu 30 Ah, anos em guerra, depois que a guerra tinha acabado. Ele é um soldado de inteligência do Império Japonês, né? Que ele foi enviado para uma ilha chamada Lubang, nas Filipinas, em 44. E a missão dele era impedir o avanço aliado, né? Em 44, o Japão já estava em plena retração do seu poderio, né? Desde 42, a gente pode dizer que depois das batalhas de Midway principalmente da batalha de Midway e da batalha do Mar de Coral, o Japão começou a retrair a sua capacidade. Então, ele foi enviado para retardar esse avanço aliado e ele não foi informado do fim da guerra. E como naquela época a gente pode dizer que existia uma... Os soldados japoneses tinham um ímpeto muito grande, né? E uma vontade de lutar muito grande, uma noção de honra muito exacerbada. Ele continuou em guerra. De 1944 até 1974, ele continuou fazendo operações, ele roubava comida, sabotava algumas infraestruturas na região da ilha e tudo, ainda em guerra. É até interessante porque esse cara, ele viveu em isolamento durante todo esse período, né? Ele tinha um pequeno grupo, mas ele foi perdendo esses companheiros durante esse período. Mas ele virou meio que uma lenda dentro da ilha, né? Assim, não, um soldado que vive aí no meio e tal. Tanto que o governo das Filipinas, junto do governo americano, fizeram operações para lançar panfletos no meio da floresta que ele vivia, informando do fim da guerra. E ele disse que viu esses panfletos e não acreditava, achava que era mentira, era propaganda, para desinformação, e aí ele continuou em combate. O Esse interessante caso, então, assim, é o que você falou ali, o ímpeto, a dedicação do soldado japonês, inclusive foi uma das explicações aí para terem lançado a bomba, né, atômica, porque os caras não se entregavam, né, mesmo retraindo. E aí ele era oficial com mais dois soldados, e eles dois soldados morreram durante a sobrevivência na floresta. E ele ficou morando 30 anos lá sabotando. E aí ele parecia que era uma alma, né? Começou a ganhar aquele quê de um espírito dos guerreiros japoneses estão lá, porque sumia animais, estruturas próximas eram sabotadas, ele cortava a luz, tal. Eu falei, porra, é o espírito japonês tem lá. E aí, porque ninguém acreditava, porque ninguém viu o cara, pô. Mandavam, porque no começo você falou, jogaram panfleto, botava alto-falante,
Meu, 30 anos, gente. 30 cara, 30 anos, bicho. Tem gente que tá escutando nós aqui. Os dois, Arthur e Paulo, não tem 30 anos ainda, porra. Ou seja, tudo que vocês já viveram até hoje, que vocês conhecem de mundo, esse cara passou mais um pouco dentro da Escondido mata, na porra. selva. Exatamente. Sem internet, sem colchão, sem banho quente, sem micro-ondas, só vivendo da caça e da água ali do mato, cara. Olha que absurdo. E o engraçado é que quem achou eles foi pelo que eu até me lembro, a última vez que eu li isso aí, foi né, um jornal, nem jornalista, porque nem é jornalista, mas esses caras que faz jornalismo individual aí, amador, né, internauta, vamos dizer assim, lá da Austrália, viu a história. E aí foi lá fazer a história lá, foi lá filmar, visitar a floresta. Ele entrou lá com alto-falante, falando: Não, eu sou australiano, ó, já tem tanto tempo, você tá aí, apareça. Aí o cara apareceu. Falou: Não, cara. Aí começou a explicar para ele, aí o cara acabou, se entregou. Agora, esse caso, só aproveitando aqui, eu uso para dizer o seguinte: o cara passou 30 anos, é o que você falou, Arthur, 30 anos no mato dedicado ao Império Japonês, matar o inimigo. Aí tiraram ele, voltou para o Japão. Ao chegar no Japão, ele viu um Japão americanizado. Esse cara entrou em depressão e tentou se matar 2 vezes. Estão entendendo o que eu estou falando? Alguém que 30 Caraca. anos, em momento algum, pensou em sucumbir à própria vida, guerreando sem conforto, ao voltar para o Japão e ter conforto, ele não aceitou. E, inclusive, ele morou no Brasil há muito tempo, ele veio para o Brasil. Ele tinha parentes aqui acho que no Mato Grosso do Sul. Isso, E ele veio Caraca. para o Brasil, que foi a maneira de ele superar a depressão. Morou aqui um tempão, mas ele, quando ele estava velhinho, ele morreu com 90 e muitos anos. Ele acabou voltou. voltando para o Japão, quando ele estava mal do coração e tal, ficou mais 2 anos lá e faleceu. Foi Ele até tem recente, dois ele morreu títulos, acho que em 2006, não é? ele ganhou dois títulos aqui do governo brasileiro. O primeiro foi a medalha do mérito de Santos Dumont, pelo ímpeto dele em combate e tal, e pelo que ele simboliza, né, de resiliência. E a segunda é o título de cidadão sul-mato-grossense, que ele ganhou por ter vivido durante um bom tempo Brincadeira. no Mato Grosso do Sul. E ele morreu em 2014, aos 91 anos, aí no 14, é Mato isso aí, Grosso. ó. Caraca, 2014 ainda. Recente Foi, essa história. foi. Ele É, viveu bem ainda, velho. Não sabia. e, Não, não, essa não história é imaginava fantástica. E isso. eu acho que esse ponto assim, de destaque nessa história é isso aí. Então, aonde está o estímulo? Onde cativa o nosso interesse pela vida, dedicar e dar sentido à nossa vida? Volta aqui. Então, esse caso aí do Yonoda, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome dele. Iro Yonoda. Yonoda. Esse é um caso simbólico, pô. O cara fica 30 anos no mato sem conforto, o cara não tem, ele tá lá Pra defender a aguerrido. pátria. Defende Aí na hora que volta para a pátria e vê a pátria perdida por inimigo, americanizado, o cara fala, não tem mais sentido a vida para mim. Então isso causa muita reflexão para nós entendermos e dar sentido à vida. E eu queria fazer um adendo, outro sobrevivente, mas tem um livro, né, Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl. Viktor Frankl é uma das linhas psiquiátricas aí muito respeitadas e seguidas, que é da logoterapia, né, do logos, né, sentido. E ele descreveu isso na época, ele é judeu, mas a família dele foi capturada, foi para o campo de concentração. Todos morreram, a família tinha filhos, esposa, e só ele sobreviveu. E mesmo assim ele superou, guardou todo o material que ele tinha escrito, publicou. E é um livro que todo mundo, acho que todos nós somos médicos, da área, deveria ler. Né? É um livro fácil de ler, não é um tratado médico. É um livro até gostoso de ler. E do Victor, esse Victor é com um K, Ah, né? Viktor. E Frankl também. O Frankl é. Não, acho que o Victor é com C. É Victor. deixa E o eu Frankl é com K. Frankl. Frankl. ver. É tudo com K É K mesmo. também, o Victor? É. K Tá, mudo. tá. Victor, Então, aí o Frank, né, com K no final e o é, L. Tá isso. bom. Então, o livro é Em Busca de Sentido, né? In Search of the Isso, Meaning, em inglês, né? isso. Que eu tenho em inglês aqui, né? Então, é um livraço. Acho que é mais uma das pessoas, assim, além da história de superação dele, sobrevivência do campo de concentração, e também aí alguém que deu sentido à vida e que nos ajuda a entender um pouquinho com
o entendimento, a análise, a percepção de como dar sentido para essa nossa passagem aqui na vida, né, da Terra, né? E aí, para terminar aqui, acho que tinha um caso também lá no Haiti, não foi? De um terremoto. A gente chegou a discutir isso um tempo atrás, do que teve um grande terremoto lá no Haiti, né? E Isso é o o. caso do Evans É Monson. isso, não teve isso aí, foi. Ele, Aí teve o ele terremoto de 2010, aquele terremoto horrível, né? Porra, quase destruiu o país, não foi? Putz, foi. terremoto de 2010 ele foi extremamente grave no Haiti, né? Destruiu boa parte da infraestrutura que o país tinha, que era pouca. E a gente tem que fazer um retrospecto histórico, né? O Haiti é um país extremamente pobre. Naquela época ele vinha num processo de reconstrução. Muita gente, muitos historiadores e o pessoal da ONU também levam em conta que esse terremoto pode ter mudado, inclusive, o rumo do Haiti, né? Boa parte do que ele pode estar sofrendo até hoje é pela gravidade do que esse terremoto significou, porque ele apagou basicamente os avanços que o país teve em todo o período, até da Minustah, da Operação de Paz que o Brasil teve lá, né? Ele sofreu muito com isso. E bom, o Evans, ele ficou soterrado nos escombros de um mercado em Porto Príncipe, né, que é a capital do Haiti, e ele sobreviveu 27 dias soterrado. E isso é vinte e impressionante. sete dias embaixo dos escombros. Porque a gente falou do caso do náufrago que ficou 14 meses, né? Mas aí tinha condição de pegar água da chuva, de caçar, ou até mesmo o caso da Juliane, que poderia comer os alimentos que tinham da queda do avião e ia beber água de riacho, o que é um risco, né? Se a gente for pensar, risco de se infectar por alguma doença, ter uma diarreia, uma disenteria no meio da floresta, uma situação dessa é fatal. Mas ele não tinha como fazer isso, ele estava soterrado, né? Ele não conseguia buscar recursos e dependia basicamente da água que escorria das ruínas da cidade. Ah, ele bebia a água com um pouquinho que descia pelos escombros. Aí, Exato, que é a água de Cara, esgoto, água imunda. Pensa, a cidade inteira desmoronou, uma cidade que não tinha saneamento básico na sua maioria, e ele sobreviveu disso durante esses 27 dias. cara, que Imobilizado, doideira, né? né? E é impressionante. É assustador mesmo, né? Bom, E esses casos deixam a gente bem, né? É o que a gente falou, né? De começar a estudar esses casos, fala, caramba, como é possível? Então, o ser humano é esse paradoxo, né? Acho que como eu estava discutindo no começo com vocês aqui, um aneurisma, um trombo pode realmente levar-nos à falência, né? Uma estrutura complexa e forte e antifrágil, mas ao mesmo tempo algumas pessoas superam eventos catastróficos, eventos de certa forma incompatíveis com a vida e mostram a nós que mesmo assim eles rompem essa biologia e sobrevivem, né? É um negócio assustador, né? Para falar o mínimo aqui, né? Espantoso, né? eu só queria fazer um comentário, porque é só para entender a magnitude do que foi isso, né? Por que que uma pessoa fica de. Por exemplo, a gente imagina um terremoto desse em qualquer outro lugar. Você não imagina uma pessoa ficando 27 dias soterrada, né? Vem equipe, vem apoio. Você tem que entender que o Haiti é um país complicado, um país muito pobre. E esse terremoto é estimado que ele matou até 316 mil pessoas. O que é um número muito grande, até para um terremoto da escala 7 na escala Richter. O que representa isso? Um país com muito pouca estrutura. Do Brasil, se não me engano, da nossa força de paz, morreram 7 ou foi 8 militares na época. O Brasil, nessa época, já estava em um período de desmobilização do Haiti, né? A ONU estava saindo, a MINUSTAH estava se encaminhando para o seu final. E ela foi esticada por causa disso até. Acho que a MINUSTAH ela terminou em 2017 ou foi 2016, a última contingente. Mas, como eu disse, a missão mudou completamente depois disso. Eu tenho um livro interessante, que é um livro que foi escrito pelos Force Commanders, né, da operação, e eles disseram que a operação foi um ascendente do início até 2010. Eles conseguiram pacificar boa parte do país, conseguiram fazer infraestrutura, estava se encaminhando para uma situação mais democrática, e aí 2010 apaga tudo. Agora o foco é impedir que as pessoas morram de fome, entendeu? Impedir que as pessoas se matem por comida, por energia, e depois teve a epidemia de cólera também, e aí ferrou tudo de vez, e a missão saiu, na minha opinião, de forma bem sem sucesso, em parte por causa desses eventos também.
Tristeza, né? O Haiti é uma tristeza. Bom, meninos, acho que é isso, né? Alguém quer deixar mais alguma informação ou faltou alguma coisa? No momento, não. Então, chegamos ao Uhum. fim aqui. Queria agradecer a todos que nos acompanharam até esse momento, nesse episódio aqui, leve em termos de pensamentos, mas pesado em termos de consciência dos fatos, né, dos eventos de sobrevivência. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Arthur, Paulo, e até a próxima, né, meninos? E, se Deus quiser, com a Karen de volta aqui conosco. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.